Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje para continuar a habilidade relacionada a ontem, né, que nós vimos um pouquinho sobre frações. Vamos continuar, tentar aprofundar um pouquinho mais. E quem vai ser o porta-voz de vocês, colocar o que vocês estão dizendo no chat, é a professora Alessandra. Olá, alunos. Na verdade, é olá e bom dia, porque aqui no chat já tem oi, bom dia, presente, já tem um monte de coisa aqui. Então, bem-vindos a mais uma aula de matemática, continuando a ideia dos números racionais, não é verdade, Jonas? Isso. Então, toda aula a gente precisa prestar atenção, mas quando a gente fala dos racionais, acho que um pouquinho mais de atenção não faz mal para ninguém. Não deixem de fazer as anotações de vocês, que lá na semana de estudos intensivos a gente acaba voltando nesses assuntos, é bom ter tudo marcado. E também vocês colocarem para a gente a foto do caderno lá no hashtag #EuNoCMSP, para a gente olhar as anotações de vocês e continuem na interação, principalmente na hora das atividades. Isso mesmo. Então, nas atividades hoje, vocês vão ver, vai seguir basicamente o procedimento que foi ontem. Então, dentro das atividades, se você não tem o caderno do aluno, não tem problema. O caderno do aluno vocês vão receber, então deixem anotado no caderno. Assim que vocês receberem, vocês transcrevam para o caderno, né, para apresentar para o seu professor, tirar foto e etc. Então, não fiquem apreensivos relacionados ao caderno que vocês vão receber e, claro, anotem e dá para fazer as atividades sim, né, Ale? Dá para fazer sim. É aquela história, é prestar bastante atenção e tentar. O importante nesse processo é tentar. Ah, mas Alessandra, e se eu errar? Se eu errar, a hora que o professor Jonas for fazer a correção ali na lousa, prestar atenção para saber aonde que errou. E aí você vai ver que você não vai errar novamente. Não é assim, Jonas, que funciona? Isso mesmo. Então, a correção, né? Nós fazemos essa correção, sempre analisamos posteriormente a atividade novamente, para vocês tirarem a dúvida, né? Verem qual procedimento foi utilizado aqui. Na telinha de vocês vai aparecer, então, a primeira ideia aí, né? Do que nós estamos trabalhando, que é a habilidade 12 do 7º ano. Essa habilidade 12 aí do 7º ano, que é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam operações com os números racionais. Então, ontem eu apresentei para vocês os números racionais, vocês viram, né, que é a parte fracionária, como representava a fração, o numerador, o denominador, e a partir disso vocês conseguiram identificar algumas coisas. E claro, nós vimos uma parte sobre os decimais também, Ale. Que é importante, principalmente nessa questão da transformação, né? Quando a gente fala da transformação da representação fracionária para a representação decimal, não é? Isso mesmo. E na telinha de vocês vai aparecer para tentar relembrar. Ontem foi uma atividade, não sei se vocês se lembram, se estavam todos presentes, que era lá um produto, né? No caso, um sabão líquido de uma marca A e de uma marca B. E quando você observava ali nas promoções, ambas as promoções representavam a mesma forma, né? No caso ali, 10 sobre 3 e 20 sobre 6 representavam o número 3,333, aquela dízima periódica. E no caso aí, a gente chama isso de fração equivalente, que basicamente vai ser o tema da aula de hoje, Ale. Então é fração equivalente? É, mais ou menos. Não, se for fração equivalente é tranquilo, mas com a cara que o Jonas fez agora, eu acho que requer um pouquinho de atenção, porque eu acho que ele vai pegar em alguns detalhes nessas relações de equivalência, que se perder algum deles, pode ter problema depois? Isso mesmo. Então, nessa fração de equivalência que vocês vão localizar, nós temos que observar alguns modelos. Essa equivalência que vocês estão vendo, que vocês viram, basicamente é uma representação. Ou seja, você multiplica ou divide o numerador e o denominador por um mesmo fator. Então, vamos tentar exemplificar da seguinte forma. Então, vou aqui representar a telinha que estava ali para vocês, que era o 10 terços e o 20 sobre 6. Nos 10 terços e o 20 sobre 6, é uma fração equivalente por quê? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, 10 terços tem que ser igual, no caso ali, que está representando o 20 sobre 6. O que aconteceu? O numerador, essa parte de cima, eu multipliquei por 2, certo? Correto. E o denominador eu fiz o quê? A mesma coisa, né?
Eu não posso fazer, nesse caso aí, para ser uma fração Por equivalente. 3, professor? Opa, desculpa. Ele falou que foi a mesma coisa, Eu falei, gente, mas é a fiz- mesma coisa, tá bom? Desculpa. É por 2 nos dois casos. Isso, então Eu não multipliquei posso, aqui. até aproveitando esse seu exemplo, né, esse seu erro, que foi um exemplo meio errado, né, vamos colocar assim, mas aproveitando isso, aquele errinho que tinha acontecido, em cima por 2 e embaixo por 3, não pode acontecer, tá bom, gente? Tem que ser exatamente a mesma operação e pelo mesmo número, não é isso? Isso, para ser uma fração equivalente, ambos aí eu tenho que multiplicar ou dividir. Eu vou fazer o caminho inverso, né, para vocês entenderem, que também pode acontecer uma divisão. Então, vamos reescrever aqui, ó, 20 sobre 6, e ela tem que ser igual, no caso aqui, ó, 10 sobre 3. O que você fez? Você dividiu por 2, né, aqui, e você fez a mesma coisa aqui, né, Ale? Dividiu por 2. Isso é a representação da fração equivalente. É a forma com que você tem de representar o mesmo número. Outra forma, que talvez seja até mais simples, é pegar a calculadora, né, Ale? Pega a calculadora e vê ali se bate, no caso, o mesmo valor, não é isso? Isso é verdade. Essa seria uma forma, até porque quando a gente faz a divisão, que foi o exemplo, né, que o Jonas trouxe ontem, 20 dividido por 6 e 10 dividido por 3, a decimal foi a mesma, né? O resultado Isso. da divisão é o mesmo. Por isso que a gente fala que fração equivalente é escrever o mesmo número de diferentes formas, correto? Isso mesmo. Poder escrever de outras formas essa fração aí que apresentou para vocês. Então vamos tentar localizar algumas definições sobre frações equivalentes para a gente cair nas operações. Então, na telinha de vocês vai aparecer ali, então, uma definição um pouco mais robusta, digamos assim, sobre frações equivalentes. São assim, ó, são as representações da mesma fração, não alterando o seu valor, ou seja, o valor dele lá, quando eu falei para vocês, quando vocês executam a divisão, tem que dar o mesmo resultado. Apenas a sua representação que muda, né, se vocês olharem. Então, por exemplo, 15 sobre 4. Então, 15 sobre 4 é a fração. O que eu faço? Eu achei 30 sobre 8. Então, o que eu fiz ali? Eu multipliquei por 2 o numerador e multipliquei por 2 o denominador, Ale. Isso, essa é a ideia, né, como a gente falou, de fazer a mesma operação no numerador, que é a parte de cima, e no denominador, que é a parte de baixo. E aí, só aproveitando, a galerinha da escola Dr. Vital Fogaça de Almeida, que já avisaram aqui que eles estão prestando muita atenção nesse processo. Boa! E isso é para todo mundo, né? Isso mesmo. Então, nessa relação aí que vocês vão ver, vou até pedir para o diretor colocar de novo na tela. Então, eu encontrei primeira multiplicação. Então, fiz primeira multiplicação por 2. Eu posso pegar a mesma fração e encontrar outra. Então, por exemplo, 45 sobre 12 é uma mesma fração do 15 sobre 4. Então, é a mesma fração ali, é uma fração equivalente. O que eu fiz? Eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 3, Ale. Então, se eu quiser continuar escrevendo frações equivalentes a 15 quartos, eu posso continuar fazendo essas multiplicações? Multiplicar por 4, por 5, por 6 e assim sucessivamente? Essa é a ideia, mesmo, não é? Essa é a ideia. Tanto multiplicar quanto dividir. Se você quiser fazer o caminho contrário também é viável, né? Sim, é que eu falei da multiplicação aproveitando a ideia do exemplo, né? Que ali no exemplo nós estamos multiplicando, mas é verdade, a divisão, a ideia é a mesma. É o caminho contrário. Então, essa ideia que vai apresentar aí para vocês, nós temos que identificar algumas coisas. Uma fração se tem relação com a outra. Então, a primeira coisa, qual operação foi feita? Se foi feita no numerador e no denominador. Tomar esse cuidado, porque se uma das, no caso aí, ou o numerador ou o denominador não for a mesma operação, não é uma fração equivalente. Exatamente, foi aquilo que eu falei de prestar atenção nos detalhes. Multipliquei o numerador por 2, o denominador por 3, não existe equivalência nesse caso. Isso mesmo. Então vamos tentar agora um exercício. Anotem aí, esse exercício está lá no caderno do aluno de vocês, no volume 3. Se vocês não receberam, deixem anotado lá no caderno, bonitinho, né? Está no volume 3, na página 63. Então, anota aí no seu caderno. Página 63, volume 3 lá de matemática. Então, a atividade é a seguinte.
Considerando os conhecimentos que você já possui, né, que nós chegamos aqui sobre as frações, o que os números do bloco A têm em comum, então, o que eles têm em comum entre eles, e os do bloco B, o que tem em comum entre eles. Eu posso dar algumas definições aí, eu posso comentar e etc. Mas nós estamos falando de fração equivalente. Aí pensa nisso, o que a gente pode definir. Então, como é uma relação aí, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, a primeira atividade, e a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, 7º ano, para variar, arrasando, mas tem algumas respostas diferentes aqui, né? Então, por exemplo, o Samir Dias, ele disse que o que tem em comum são os numeradores. Tá. A Ana Clara colocou uma interrogação. Os divisores? Ou seja, não tenho certeza. O Pedro, ele disse que na letra A, o denominador é o dobro do numerador. Boa, pode ser. O Rian disse que na A são múltiplos de 2 e na B, múltiplo de 3. Jennifer, na A é a tabuada do 2, que é a ideia do múltiplo, e a tabuada do 3. Ana Carolina falou que são frações equivalentes. Opa! O Flávio Henrique também trouxe... Ah, não, ele trouxe diferente. Os denominadores se vão de 2 em 2, na letra A, e na letra B vão de 3 em 3. João Augusto colocou aumenta o número de cima. E, só mais uma, Flávia Ferreira. Está multiplicando os números por cada um. 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 50. Tá bom. Então, nessa relação aí que vocês apresentaram,
existem várias, né? Eu posso escrever várias relações, mas nós estamos trabalhando com frações equivalentes. Então, nessa ideia aí, se vocês olharem, os dois blocos, eles são frações equivalentes. Todas as relações de frações têm uma equivalência. Claro, o ponto aí era encontrar qual que é da equivalência. Na tela de vocês vai aparecer a resposta, que é a seguinte. Então, o bloco A, todas as frações são equivalentes a 1 sobre 2. A gente vai falar sobre isso, vou passar com vocês. E no bloco B, todas as frações são equivalentes a 1/3. Então, por exemplo, o que eu tenho? Se eu olhar ali, ó, então eu tenho lá na relação de 1 sobre 2, né, Ale? Então, eu tenho essa fração. Isso. Se eu pegar qualquer outra ali, no caso ali, uma fração, eu vou pegar a seguinte que para vocês tentarem enxergar mais fácil. 2 quartos? Isso, 2 quartos. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei o numerador por 2, então essa parte de cima o numerador, e eu multipliquei o denominador, no caso também, por 2. Então eu tenho aí uma fração equivalente que era a seguinte. Mas e para a última, por exemplo? Então vamos lá. 1 sobre 2 aqui é igual a 50 sobre 100. Por 2 não foi, né, Ale? Nessa relação de 1 sobre 2 e 50, não foi, né? Não. Então o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 50. Por 50. Fiz a mesma coisa no denominador, né? 2 vezes 50 aqui, eu encontro o valor de 100. Então, eu tenho uma equivalência aí, no caso, de uma fração, e no caso é 1 sobre 2. Beleza? Tranquilinho. Vamos tentar ver a próxima? A próxima é a equivalência de 1/3. Então, eu vou lá. Eu tenho 1/3. Vou pegar a próxima aí, a primeira e a última, para vocês verem, né? A próxima é 2/6. Então, aqui, ó. 2/6. Qual que é a equivalência? Lá direto? Tá. Isso. Qual que é a equivalência aqui? A equivalência é multiplicar por 2, né, Ale? Isso. Então, eu multiplico o numerador por 2 e o denominador também por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6 é equivalência. Vamos pegar o último lá de novo? O último. 50 por 150? É 50 sobre 150. 150, não é isso? Isso. De novo, multipliquei por 50, né? A parte de cima, que dá 50. E 3 vezes 50? 150. Por isso que dá o 150. Se vocês olharem, né? Eu tenho sempre uma fração equivalente. E no caso aí, é 1/3. Todas são equivalentes a 1/3. E todas são equivalentes a 1/2, não é isso? Isso. E aí eu espero que agora a Yasmin, que ela falou que ela estava com dificuldade de entender, que com a sua explicação, eu tenho certeza que ela conseguiu tirar a dúvida dela, prestando atenção nessa relação. Multiplicar ou dividir ambos pelo mesmo valor. Isso mesmo. Então, nessa forma que vocês vão localizar aí, que vocês vão identificar, eu tenho que prestar bastante atenção dessa equivalência. Então, de novo, o que você faz no numerador, você tem que fazer no denominador. Então, essa operação aí, nós vamos é uma operação que vocês estão fazendo, né? Um cálculo aí, que no caso é multiplicar ou dividir. No caso aqui eu estou fazendo uma multiplicação. Então, tomar esse cuidado, o que você faz na parte de cima, você faz na parte de baixo. Por quê? Vou apresentar a próxima atividade que vocês vão entender como eu localizo também um valor. Então, na telinha de vocês está aparecendo que é a frações. Então, eu tenho 2/3 e 8 sobre x. Então, x ali é um número que representa um valor ali numérico. São equivalentes. Eu já estou afirmando. Os dois são frações equivalentes. Determine o valor de x para que essa afirmação seja verdadeira. O que eu quero? Eu quero saber qual que é o número que x pode apresentar para essas frações serem equivalentes. Então, eu sei que ambas são iguais. Qual operação eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Tranquilo, né, Ale? Isso que eu ia falar. Se vocês identificarem qual a operação que foi feita de 2 para 8, façam a mesma operação que vocês acham o valor de x. Mais do que isso, só se eu fizer a conta. É isso mesmo. Então, de novo, 3 minutinhos para vocês. Façam a atividade e a gente já retorna.
Olha, Jonas, a maioria disse que é 12. Boa, Como a isso aí. Raíssa, como a Gabriele, a Alice, ela colocou 12, pois a metade de 8 é 4, vezes 3 é 12. Só que a gente tem respostas 6, por exemplo, a Gabriele, não, uma outra Gabriele, na verdade, ela disse que é 6. A Camille, e eu tinha marcado uma outra pessoa aqui que também já perdi, também disse que são, né, deram como resposta 13. Então, assim, a maioria, 12. Ok. 6 e pelo menos uns 2 ou 3, 13. Beleza. Para você que respondeu diferente, no caso aí, como vocês viram, 12, vamos tentar entender essa relação. Então, a primeira coisa é qual operação que eu vou executar. No caso aí, vai ser uma multiplicação. Então, eu vou fazer uma multiplicação, no caso dos dois aí, no numerador, para entender o que eu estou fazendo. Então, na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que é a seguinte. Então, eu tenho 2/3 e 8 sobre um valor ali, no caso, o x. O que eu fiz? Eu primeiro vou entender que uma fração é equivalente à outra. Então, isso eu já sei. Uma fração é equivalente à outra. Então, eu multiplico, no caso ali, ó. Ixi, eu coloquei errado. No caso, eu multiplico. Então, tá certo, 2 vezes 4, desculpa. Multiplico por 4 aí, ó. Gente, vocês viram que o professor também se confunde, tá? Isso daí faz parte. A sorte é que o Miguel Gomes fez direitinho, porque né, fiz certo, fiz errado, fiz certo, fiz errado. E a Caroline, ela fez certinho o passo a passo. Se você tiver dúvida, eu pego aqui do dela e te passo. Muito obrigado. Combinado? Então, o que eu fiz aí? Eu multipliquei por 4. Então, a operação no numerador é uma multiplicação por 4. Se eu fiz essa operação no numerador, obrigatoriamente eu tenho que fazer essa operação no denominador. Sim, que foi a dica que eu acabei dando. Se você entender o que acontece no numerador, você só repete a operação aqui no denominador. Isso mesmo, para achar a equivalência. Então, volta lá na telinha, vocês vão ver. Então, eu multipliquei de novo. Então, 3 vezes 4 daria o valor x. Então, multiplicando 3 vezes 4, logo vocês encontram o valor de x como 12. É uma das formas de resolver essa equivalência, tá? Mais para frente vocês vão ver outros modelos e é bem interessante isso. Vamos tentar resolver isso aqui na tela na seguinte forma. Eu sempre penso na operação. Eu posso pensar no caminho contrário, eu posso pensar de várias formas possíveis aí, né? Então, vou de novo multiplicar, né? Então, o 2, desculpa. Eu tenho que ir para o 8 aqui. Que operação que eu fiz? Eu multipliquei por 4. Eu vou até escrever aqui, ó. Então, multiplicando, eu encontro 8. A operação no denominador tem que ser a mesma. Ó. A operação aqui, ó, tem que ser a mesma. No caso, é multiplicação. Então, 3 vezes 4, aí, multiplicando, eu vou encontrar o valor x ali, que tem que ser o que resulta, né, nessa operação. Então, o x como 12, que é o que a gente encontra aí como resposta, que é que vocês vão verificar. Prestar bastante atenção nisso, porque essa forma com que vocês estão vendo, essa forma com que vocês estão localizando a fração, é equivalência, no caso aí a operação que eu estou fazendo com essa fração. Então, a operação, no caso da equivalência, é multiplicar ou dividir. Tranquilo, Alê? Eu acho que tranquilo. Sempre frisando essa ideia. O que acontece em cima se repete entre os denominadores. Mas eu acho que eles já estão se habituando bem a essa relação. Isso mesmo. E por que nós estamos fazendo nesse modelo? As próximas aulas que vão aparecer a operações com frações, vocês vão entender o porquê eu tenho que fazer isso, tanto no numerador quanto no denominador. Vamos tentar agora uma outra atividade. No caso aí, vocês vão ver a equivalência. E eu vou dar uma outra definição de como chegar nessa equivalência. Então, na atividade 3 aí que vai aparecer para vocês, está assim, ó. Dadas as frações, podemos afirmar que são equivalentes? Então, eu quero a primeira, né, no caso, é 3/5. A segunda, 8 sobre 10. A terceira, 15 sobre 25, e a sexta é 6 sobre 10. Eu quero saber das afirmações aí, qual que é verdadeira? A primeira e a segunda é verdadeira?
Então, elas são equivalentes? A segunda e a terceira são equivalentes? A terceira e a quarta, a segunda e a quarta, qual dessa afirmação é verdadeira? Então, você vai ter que fazer algumas operações. Essa daí demora um pouquinho mais para fazer a operação. Então, eu vou dar 4 minutinhos para vocês. Tentem, antes de responder no chat, colocar lá qual alternativa que vocês acham certa. Tenta fazer lá primeiro no seu caderno, faça no caderno, coloque as suas observações, aí respondam no chat para mim. Se vocês conseguirem colocar o que vocês também observaram, seria muito interessante. 4 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho para vocês! Jonas, eu confesso para você que nessa eu estou preocupada. Você ri? Estou muito preocupada. Sabe por quê?
Nós temos uma variação de respostas, então não chegou a uma unanimidade. Esse é o primeiro ponto. Ok. Um outro ponto, que eu só vou chamar a atenção para isso, mas o chat já rodou aqui, eu perdi o nome do aluno, se eu não me engano é o Júlio. Ele colocou a seguinte resposta, que é a 1 e a 3, ou seja, que 3/5 e 15/25 são equivalentes. Realmente elas são equivalentes, mas a 1 e a 3 não tem nas alternativas. Então, só estou chamando a atenção para você entendeu a ideia, mas é a necessidade também de identificar isso nas alternativas. Da mesma forma, que se eu não me engano foi a Ana Júlia, ela falou que nenhuma delas está correta, porque as equivalentes são a 1, que é 3/5, e a 4, que é 6/10. Realmente, elas são equivalentes, mas não estão na alternativa. Agora, a maioria respondeu que a letra D, 2 e 4. Ok. A gente tem o C, a gente tem o B, mas a maioria é D. Beleza. Esse exercício talvez seja o mais difícil aí para apresentar para vocês, porque ele não é evidente. Ele não, se você bater o olho, você não consegue enxergar essa equivalência. Por isso que eu dei até um tempo a mais para vocês localizarem. Eu vou apresentar aí de duas formas. Primeiro, como está na resposta, que vocês podem fazer, é um modelo. E eu vou tentar fazer aqui com vocês para vocês enxergarem que existe alguma equivalência entre as duas. Então, na resposta está assim, ó. Quem são equivalentes? A1, A3 e A4 são equivalentes. Por quê? Porque quando eu divido 3 sobre 5, dá 0,6. 15 sobre 25, dá 0,6. E 6 sobre 10 também dá 0,6. Quer dizer que todas essas são equivalentes. O 0,6 é igual aos demais. Só que 15 sobre 25 e 6 sobre 10, que é a alternativa 3 e a 4, na questão 3 e 4, que representa C, você não consegue enxergar isso tão nitidamente. Vamos tentar resolver isso da seguinte forma. Então, eu tenho lá 3, né? 3/5, né? 3/5. E aí a gente colocou a relação da equivalência como vocês viram lá. Então, eu tenho 3/5, 15 sobre 25, ó, todas são equivalentes, né? Essas 3, e 6 sobre 10. Nas alternativas, só tinham essas duas, né, Ale? Isso. Nas alternativas, só tinha essas duas. Eu olhando, eu não consigo localizar aí uma operação que dá para ver, que dá para entender que ela é equivalente. Então, por exemplo, que número multiplicando 15 ou dividindo dá 6? Não tem, né? Você não consegue localizar. Só que todas elas são derivadas do 3/5. Né? Vamos entrar na ideia do número inteiro. Isso mesmo. Elas são derivadas do 3/5. O que eu fiz aqui? Ó? Que número multiplicando dá 15? 3. Ou 5. 5. Foi igual a você, ó, tá vendo? Ele erra, depois é contagioso o problema do Jonas. Eu faço a mesma coisa no denominador, ó. Multiplico por 5. Tá certo aí, ó. Então, 3/5 e 15 sobre 25, como eles colocaram, tá certo, é equivalência. Sim. Olha que legal. 5 vezes que número dá 10? 2. Esse eu acertei. Então, 3 vezes 2 aqui, ó, também dá 6. Por isso que essas duas, né, no caso, 15 sobre 25 e 6 sobre 10, também são equivalentes, né? Sim, até porque eles vêm de uma fração derivada, isso mesmo. Que é o 3/5, que é o que deu origem a essas equivalências, correto? Isso mesmo. Então, essa daí era um pouquinho mais difícil, porque às vezes, aí eu vou dar uma dica para vocês, se vocês simplificarem as frações, vocês consigam localizar. Por exemplo, se eu tivesse feito do 6 sobre 10, encontrado uma simplificação, no caso, 3/5 aqui, vocês poderiam localizar a outra relação, né, no caso dessas frações aqui. É uma ideia, é um modelo que vocês podem localizar, entender e verificar. Essa era mais difícil, né, Alê, se a gente pensar, porque a operação não estava clara ali, né? Exatamente. Tanto é que daí, mesmo sendo mais difícil, a gente percebeu que a maioria entendeu a relação de equivalência, até quando mostrou
A1 e A3, A1 e A4. Então, ótimo, essa relação vocês entenderam. O que precisava era realmente, que era o objetivo desse exercício, identificar que existem também equivalências entre representações fracionárias que necessariamente não são tão claras para a gente, porque a gente precisa primeiro encontrar a derivada, não é isso? Isso mesmo. E geralmente esse fator aí, né, esse menor divisor seria entre eles, essa fração, nós colocamos ela como geralmente a principal, a derivada de alguma delas. Mais para frente, aí no 8º ano, vocês vão poder verificar que existem outras formas sem precisar encontrar essa fração, mas no caso a operação aqui, que vocês tinham que localizar, basicamente era essa, né, Ale? Exatamente. E é prestar atenção nos detalhes, como a gente está falando desde o começo, né? Beleza. Vou apresentar para vocês, então, uma revisãozinha da aula, né? Então, foi a habilidade 12. Essa segunda parte, a gente falou sobre as frações equivalentes, né? E aí vimos também uma representação decimal dessa fração, que aí nós vimos no último exercício. E, claro, vai aparecer aí na tela que está para vocês, é um QR Code ou o site, se vocês acharem melhor. Diga o que vocês acharam da aula, se gostou, se não gostou, se tá legal, se não tá. Deem sugestões, né, Ale? Exatamente, coloquem suas dúvidas, mas deixem as dúvidas bem claras para a gente, porque só comentar que ficou com dúvida, eu fico com dúvida da dúvida de vocês. Olha que coisa estranha. Mas deixem lá bem claro. Eu já vou dar o meu até a próxima. Muito obrigada, Jonas. Obrigado, até a próxima. Então deixa lá suas observações. Professores, coloquem, dê sugestões para acrescentar aí o nosso canal de comunicação. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, 7º ano. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.